Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O ouvinte, Francisco Fernandes, estava a escutar atentamente o nosso episódio sobre os 5 momentos fundamentais da história de Portugal. Para quem quiser saber, é o episódio 260 de 3 de julho de 2024. E, às tantas, ele afirma que ficou com uma ideia a remoer na sua cabeça no momento em que referimos que a Batalha de Aljubarrota foi um momento fundamental para a construção e para a afirmação da identidade portuguesa. E a ideia que o Francisco Fernandes ficou a remoer foi esta. Ora, se foi ali, em Aljubarrota, que escapámos de ser apenas mais um reino ibérico, eventualmente absorvido por Castela, então, pergunta ele, o que é que aconteceu aos outros reinos ibéricos, alguns deles, ele diz, até nossos primos, avós e tios, ali pelo lado de Afonso Henriques. E parece-me uma ideia muito bem remoída, Rui. A Península Ibérica teve imensos reinos ao longo da sua história, para além do português, só para nos limitarmos aos principais reinos cristãos, Reino de Castela, Reino de Leão, Reino de Navarra, Reino de Aragão, Reino de Galiza e também reinos menos conhecidos, como os de Valência ou de Maiorca, além ainda do Reino Islâmico de Granada, e não esgoto a quantidade de reinos que houve na Península Ibérica. Ora, a verdade é que todos eles acabaram unidos no país, menos um, a que hoje chamamos Espanha. Ora, porque é que nós conseguimos manter a nossa independência e todos aqueles reinos não conseguiram? Foi sorte, Rui? Foi um acaso do destino? E já agora, explica-nos que reinos foram aqueles que acabaram absorvidos e que depois desapareceram ou se fundiram na Espanha. Os historiadores têm sempre a mania, para responder a perguntas, de ir para trás. É preciso ir muito atrás? Eu não quero ir muito para trás, mas neste caso até acho que vale a pena, mas vou tentar ser breve. Muito bem. Então, com atrás, vamos começar por aquele momento entre o século V e o século VII, é atrás, é verdade, depois de Cristo, em que a Península Ibérica parece estar unificada sob o poder dos reis visigodos que têm capital em Toledo. Já não havia romanos, aqui, não é? Portanto, visigodos. Já não há romanos, os visigodos, que entraram primeiro como auxiliares dos romanos em França, depois passaram à Península Ibérica, entretanto perderam o domínio que tinham em França e tornaram-se o poder dominante para cá dos Pirineus. Capital em Toledo. E eu estou a referir porque este reino dos visigodos é de facto, ficou na imaginação da Península Ibérica, na imaginação política da Península Ibérica, como este ideal de uma Península Ibérica unida. Porque eles dominavam mesmo toda a Península Ibérica. Não sabemos. Quer dizer, isto é, ou pelo menos a única coisa que tem é, em determinado momento, não há notícia de outros poderes relevantes na Península Ibérica com estes reis visigodos. Portanto, foram ali 200 anos até que apareceram os senhores... anos, até que no princípio... Do Norte de África. Exatamente. No princípio do século VIII, em 711, exércitos muçulmanos, de árabes e de berberes, vindos do Norte de África, derrotam o último rei visigodo, e depois vão conquistando a Península Ibérica, e aparentemente a Península Ibérica também nessa altura parece submetida a este poder muçulmano e aos califas de Damasco, no sentido de que o califa em Damasco era, e depois mais tarde em Bagdade, era a autoridade sobre os emires, quer dizer, que estavam na Península Ibérica. Mais tarde depois também há um califa na Península Ibérica, em Córdoba, quando eles rompem com os califas de Damasco, mas mais uma vez parece termos aqui a Península Ibérica aparentemente com um poder, só neste caso um poder visigodo. Ora bem, primeiro visigodo e agora estavas com o islâmico. Ora bem, o que acontece é que mas o muçulmano nunca conseguiu ser tão hegemónico como o visigodo. Não sabemos quão unificada é que estava a Península Ibérica sobre o poder dos reis visigodos. Mas sob o poder dos muçulmanos sabemos que não, quer dizer que há uma parte da Península Ibérica, a do norte montanhoso da Península. A Península Ibérica, aliás, é uma das regiões mais montanhosas
do Mediterrâneo, um pouco também como a Península Itálica, como a Península dos Balcãs. Portanto, há muitas montanhas na Península Ibérica, há muitas montanhas, muitos vales, muitas montanhas, o que torna difícil, não é uma planície em que seja fácil a circulação, em que seja fácil estabelecer um domínio. Portanto, o próprio relevo convida à fragmentação. E o poder muçulmano nunca chega, ou não se consolida, pelo menos, no norte montanhoso da Península. O poder muçulmano é, sobretudo, um poder do sul, com a capital em Córdoba, e percebe-se porquê. Quer dizer, onde estão as maiores cidades, as cidades integradas na economia do Mediterrâneo, portanto, comércio mediterrâneo, desde o tempo dos romanos e antes dos romanos. Portanto, no norte é um mundo diferente, não há grandes cidades, a população está dispersa, portanto, não é propriamente aquele mundo a que um poder cuja base está no Mediterrâneo esteja habituado, isto é, os seus soldados, os seus mercadores, os seus administradores, não é propriamente ali que se sentem em casa naquela região. E, portanto, no norte montanhoso há resistência ao poder muçulmano, desde cedo. Em 722, é a data aceite, portanto, poucos anos depois da entrada dos muçulmanos, há um nobre nas Astúrias, chamado Pelágio, que derrota um exército muçulmano em Covadonga, e nas crónicas cristãs isso fica como o primeiro momento de resistência contra os muçulmanos. Nós sabemos que depois, no princípio do século IX, portanto, vamos dizer, cerca de 100 anos depois, estes resistentes ao poder muçulmano estavam aparentemente organizados, ou pelo menos havia entre eles poderes que se começaram a chamar príncipes e depois reis. O Afonso II das Astúrias, no ano 791, a partir do ano 791, começa a se intitular rei. Sabemos também que eles inicialmente eram eletivos, estes reis, e depois tornaram-se hereditários. A capital é em Oviedo, e nós chamamos a isto o Reino das Astúrias. Portanto, o Reino Cristão das Astúrias, a partir de 924, passa-se a chamar o Reino de Leão, porque a capital muda de Oviedo para Leão. O que é que eles exatamente representavam, este Reino das Astúrias, depois Reino de Leão, no norte da Península Ibérica? É a resistência tradicional destas populações do norte montanhoso aos poderes do sul. Aliás, já os romanos tinham tido dificuldades em se estabelecer no norte da Península. Sabemos também que o norte da Península é quase a última região da Península a ser cristianizada. Só no século VI é que começa a ser que é cristianizada. Portanto, mais uma vez, é um ambiente completamente diferente. Não há grandes cidades, não é um ambiente do Mediterrâneo. E, portanto, são monges que começam a ir para o norte, a estabelecer lá. O que estás a dizer é que o cristianismo não veio logo com os visigodos. Não, o cristianismo veio com os romanos, mas não demora a entrar no norte, quer dizer, isto é, entra nas cidades do sul da Península Ibérica e só depois, no século VI, é que começa a entrar, no tempo dos visigodos, é que começa a estabelecer-se no norte através de comunidades de monges que se começam a fixar naquelas vales e naquelas montanhas e a evangelizar a população local. Portanto, no tempo dos romanos já há este contraste entre um sul romanizado e cristianizado e um norte que está na Península Ibérica menos romanizado e menos cristianizado. Ok. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que aquela diferença que nós vemos no tempo quando os muçulmanos entram na Península, entre um sul islâmico e um norte cristão, é uma diferença que já existia antes entre um sul cristão e um norte pagão, digamos assim. Quer dizer, portanto, há sempre uma diferença entre o sul e o norte na Península Ibérica. Portanto, o norte acaba por se tornar, agora nestes tempos islâmicos da Península Ibérica, depois um refúgio para nobres e sacerdotes cristãos que vão saindo dos territórios controlados pelos poderes islâmicos para o norte e com eles levam, esses nobres e esses sacerdotes devem ter levado uma ideologia de reconquista. Isto é, eles convencem os reis das Astúrias a verem-se como herdeiros do reino visigodo. Muito provavelmente regiões onde o poder visigótico
era muito reduzido ou talvez não existente, começam a ver-se eles próprios como os herdeiros dos visigodos. E com a ideia de que a missão deles é reconquistar, recuperar os territórios ocupados pelos muçulmanos no século VIII. Tu dirias que essa era a missão dos reis da Península a partir de certa altura? É a missão que no reino das Astúrias e de Leão começa a tornar-se uma ideologia do poder real, digamos assim. Isto é a missão. Aliás, aquilo tem depois, em alguns textos, uma visão milenarista, isto é, porque a reconquista da Península seria também uma maneira de... iria assinalar a segunda vinda de Cristo, eles estão convencidos disso. Portanto, há uma visão apocalíptica em relação à conquista, à reconquista. Portanto, é uma ideologia que dá legitimidade a estes reis e até por muito provavelmente lhes permite comandar e organizar aquilo que na prática são sobretudo aquilo que eles fazem é a pilhagem das cidades do sul islâmico, é aquilo que eles fazem regularmente, invadem o sul islâmico para pilhar as cidades e depois voltam outra vez para o norte, mas tudo isso com uma ideologia, quer dizer, com uma legitimidade ideológica. Dá sempre jeito para unir as hostes. Dá sempre jeito. Portanto, o reino das Astúrias torna-se importante por duas vias. Primeiro, pela descoberta das relíquias do apóstolo Santiago em Compostela, na Galiza, que torna Santiago de Compostela um grande destino de peregrinação, rival de Roma e de Jerusalém. Isto é, de repente, no norte da península há um dos grandes centros de peregrinação da Europa medieval. E essa descoberta foi mesmo descoberta? Também não se sabe. Quer dizer, ou se foi criação também. Alguma coisa eles descobriram. Os arqueólogos da altura não tinham licenciatura. Ainda não estavam licenciados. Enfim, as relíquias são muito importantes e de repente havia relíquias em Roma, Jerusalém e agora também há ali. E a partir do século IX, por exemplo, sabemos que o rei das Astúrias é reconhecido pelo Papa de Roma, pelo imperador Carlos Magno. Aliás, a relação entre o rei das Astúrias e Carlos Magno não é clara. Às vezes o rei das Astúrias aparece como um vassalo do imperador. De Carlos Magno, mas mais tarde também se vem a declarar imperador. Portanto, o que interessa aqui é que temos uma divisão da península entre um norte cristão e um sul muçulmano. Mas esse norte cristão estava unido? Esse é que é o ponto. A verdade é que nós, em algumas crónicas, de repente, parece que sim, mas parece que sim porque só temos as crónicas oficiais, digamos assim, que nos falam apenas daquilo que o rei das Astúrias faz ou não fez. Não nos fala da influência que podia ter em outras regiões, mas por vezes nos diz que o rei das Astúrias, além de combater contra os muçulmanos, tem de combater também contra povos que no norte não lhes estão submetidos, contra galegos, contra cantábricos, contra astúrios, e portanto dá uma ideia de que não devia ser uma coisa fácil, mas de qualquer maneira as crónicas em determinada altura aparece o rei das Astúrias, o rei de Leão. O que acontece nos séculos XI e XII é que há uma fragmentação política, total aliás em toda a península. Há uma fragmentação no sul, onde o Califado de Córdoba se dissolve em vários reinos, em vários emiratos. Aliás, não são reis, são emires, os cristãos é que lhes chamam reis, e no norte aparecem também vários reinos cristãos, e todos em luta entre si, o que quer dizer que em determinada altura não é muçulmanos contra cristãos, é muçulmanos aliados a cristãos contra cristãos aliados a muçulmanos, quer dizer, as guerras são todas feitas a partir de determinada altura com alianças entre o norte e o sul, as mais variadas. Nós sabemos que no sul a fragmentação deve-se a mudanças no poder central no Médio Oriente, da crise em Bagdade e em Damasco, quer dizer, rupturas do califado lá, que levam depois a rupturas também políticas na Península Ibérica, crises religiosas também no Islão, com novos movimentos islâmicos a surgir e divisões entre as cidades e os grandes clãs árabes e berberes que estão na Península Ibérica. Há tribos, quer dizer, e eles de repente entram em choque uns com os outros, dividem-se, dizem que não tem nada a ver. E essa própria fragmentação terá ajudado também na reconquista, não é? Bem, nem sempre, porque por vezes o norte também está tão dividido como o sul e, portanto, não há grande vantagem, digamos assim. No norte, a que é que corresponde a divisão no norte? Portanto, no norte corresponde, em primeiro lugar, ao terreno, isto é, este terreno montanhoso. Depois corresponde também a uma diversidade muito grande. Nós não estamos a falar da mesma população.
as populações parecem divididas já no norte em comunidades separadas. Aliás, já na antiguidade, os geógrafos romanos falam de vários povos nesta área do norte da península, a que dão diferentes nomes. Os asturienses, os cântabros, eles dizem são povos diferentes. Isso supõe línguas diferentes? Não sabemos, podem ser, nós não sabemos exatamente, podem ser grupos étnicos diferentes, ou podem ser apenas tribos ou clãs da mesma população. Agora, sabemos uma coisa, que na Idade Média o latim começa a evoluir neste norte para maneiras de falar diferentes. Portanto, isto dá uma grande diversidade. Isto é, quando de repente começam a aparecer maneiras de falar muito diferentes, que vão dar origem depois a línguas diferentes. E nós sabemos o galego, o asturiano, o leonês, o castelhano, e há até quem não fala latim no norte, como é os bascos. Portanto, isto dá a ideia de diversidade enorme daquele território. A origem do basco não é latina. Não é latina. Aliás, não sabemos a origem do basco até hoje. Quer dizer, é uma língua não indo-europeia, portanto, não faz parte aliás, penso que não faz parte de qualquer família de línguas conhecida. Quer dizer, portanto, é uma língua que só existe na Península Ibérica, no norte da Península Ibérica. Isto dá a ideia do isolamento do norte da Península Ibérica e também da diversidade. Isto é, nestes vales e nestas montanhas há comunidades que conseguiram desenvolver uma cultura própria, separar-se completamente dos outros na maneira de falar e nos costumes, etc. Portanto, aliás, repito, o rei das Astúrias não combate só os muçulmanos, frequentemente tem de combater também estas populações que não se querem submeter ao seu poder. Portanto, provavelmente nunca houve bem um reino das Astúrias unificado, nem um reino de Leão, mesmo quando ele se começou a separar. E ainda tinhas as visitas dos famosos vikings. E ainda tínhamos de vez em quando, a partir de 844, expedições dos normandos, dos homens do norte, também conhecidos por vikings, em que o rei das Astúrias também tem de os combater. Agora, a partir de determinada altura é muito claro que o rei das Astúrias deixou de ser o único rei conhecido no norte. E isso acontece porquê? Acontece, por um lado, porque os conflitos militares com os muçulmanos vão gerando nas fronteiras líderes militares com uma grande autonomia. Esses líderes podem ser nobres, aristocratas guerreiros, mas podem ter a ser instituições, mosteiros, até conselhos, municípios, comunidades populares que se organizam para resistir ou para pilhar os muçulmanos. Mas, sobretudo os nobres, muitos destes líderes nobres começam a desenvolver pretensões à realeza. E isto porquê? Porque uma grande parte deles tem parentesco com o rei das Astúrias. Porque uma das estratégias do rei das Astúrias, dos reis das Astúrias, para dominar aquele norte era fazer casamentos nas famílias locais. Isso revertia a favor do rei das Astúrias, porque lhes dava permitia-lhe apelar a esses parentescos para receber apoio, mas também dava a esses locais a ideia de, bem, nós também somos filhos de reis, e portanto também num determinado momento em que não se percebe quem é que deve ser o rei, então eu também posso ser. Aliás, é assim que o filho do conde de Portugal, Dom Afonso Henriques, se torna rei, em grande medida. Porquê? Porque ele é neto do rei de Leão, Afonso VI. Ele é neto de um rei e, portanto, acha que também pode ser um rei. Quer dizer, como o primo também pode ser um rei. Além disso, há ainda o costume dos filhos dos reis partilharem o reino entre si. Portanto, o que dá a ideia de que estes reinos eram muito patrimónios quase pessoais. Por exemplo, em 910, o reino de Leão é dividido em 3 reinos, pelos os 3 filhos do rei Afonso III de Leão, o reino da Galiza, o reino de Leão e o reino das Astúrias. E isto não é, esta é a primeira vez, mas não é a única. 100 anos depois, 150 anos depois, aliás, em 1065, volta a acontecer o reino de Leão a ser dividido outra vez. Portanto, isto dá um fator de desmultiplicação de reinos no norte e, portanto, muito provavelmente o reino das Astúrias, a ideia do reino cristão unificado no norte é provavelmente retórica de cronistas e se calhar nunca existiu. E há uma tendência para se fragmentar constantemente e para surgirem outros poderes no norte da Península Ibérica. Estamos unidos de novo, mas numa conversa muito fragmentada. Muito fragmentada. Vai continuar a partir mais um bocadinho? Vamos continuar a partir. Portanto, eu estava a falar dos fatores de divisão
e de desmultiplicação de poderes de tipo monárquico no norte da Península Ibérica e faltava referir um outro fator de desmultiplicação de reinos, que é os reinos cristãos também eles próprios, quando avançaram, quando integraram territórios muçulmanos, tendiam a criar autonomias. É o caso, por exemplo, do Reino de Valência, em 1238, e do Reino de Maiorca, em 1276. São ambos parte do Reino de Aragão, mas faziam parte de unidades políticas islâmicas que, quando foram integradas no Reino de Aragão, se mantiveram como reinos, como o Algarve, o Reino do Algarve no Reino de Portugal. Não é bem o caso, o Reino de Valência e o Reino de Maiorca não são bem o caso do Reino do Algarve, porque têm instituições diferentes do Reino de Aragão, portanto são mesmo reinos, digamos assim. Aliás, o Reino de Maiorca até tem um período em que é independente do Reino de Aragão, mais uma vez porque o rei de Aragão dividiu o seu reino entre os filhos e, portanto, o Reino de Maiorca coube a um dos filhos. Mas, portanto, o Reino de Aragão é composto também de reinos, isto é, de reinos como, por exemplo, o Reino de Valência, o Reino de Maiorca. Eu não vou dar todos os detalhes da quantidade enorme de reinos no norte cristão. No sul, então, no sul muçulmano, é quase... é muito difícil às vezes ter uma enumeração completa. São mais de 20 e tal reinos islâmicos que existem no sul, isto é, imensos reinos, que usavam cidades, a palavra etc. reino, mas a palavra reino não usavam a palavra reino. No sul não usavam. Quer dizer, mas a palavra no norte reino usavam. Pressupõe sempre a existência de um rei? Sim, ou um reino reino pode não ter um rei e ser na não, mesma a maior reino? parte do caso pressupunha um rex, quer dizer, um rex. A palavra árabe penso que é Malik. Eles não se intitulavam Malik, intitulavam-se Emir, quer dizer, isto é, condutores ou comandantes no sul. Eram tratados como reis pelos cristãos do norte. Sim. Às vezes também se intitulavam príncipes, por exemplo, no norte dos cristãos também se intitulavam príncipes ou condes. Os condes de Portugal, os condes de Castela. Os condes de Castela basicamente já eram, antes de haver o reino de Castela, já eram uma força enorme, praticamente independente, mas assim, continuavam a titular-se condes de Castela durante algum tempo. Ou seja, a afirmação da palavra rei queria dizer uma coisa muito específica. Rex, não é? queria dizer muito claramente um poder político que não reconhecia hierarquia acima dele, não é? Hierarquia, sim. Quer dizer, quando houve vassal, quando houve um imperador da Espanha, com Afonso VI e com Afonso VII, reis de Leão, que se intitularam imperadores, por exemplo, era Afonso Henriques, quando em 1143 é reconhecido o título de rei pelo seu primo Afonso VII. Afonso VII reivindicava o título de imperador da Espanha e, portanto, provavelmente achava que Afonso Henriques, sendo rei, ainda continuava a ser dependente dele, embora Afonso Henriques não tinha essa leitura da relação. Mas, enfim, não vou dar todos os detalhes. No século XIII há nitidamente 3 reinos cristãos que começam a consolidar-se no norte e a expandir-se para sul. A ocidental, o Reino de Portugal. No centro da península, o Reino de Castela, que inclui o antigo Reino da Galiza e o antigo Reino de Leão, portanto são parte do Reino de Castela, que é o maior de todos, o mais poderoso. E a Oriente, perto... Que ainda era Leão e Castela? Acaba por ser porque era o nome a coroa de Castela. Nós aprendemos na escola. Sim, é um determinado momento. É um determinado momento, mas depois é a coroa de Castela. Quer dizer, tem lá o leão e tem os castelos, mas começa a ser designado como a coroa de Castela. Durante algum tempo ainda foi dividido. Frequentemente um rei morria e dividia-o e os seus filhos partilhavam, um ficava com o reino de Leão, outro ficava com o reino de Castela, mas a partir de determinada altura é o rei de Castela. Portanto, inclui o reino da Galiza e o reino de Leão. E a Oriente, perto dos Pirineus, temos o reino de Aragão, que vai incluir o reino de Navarra, que corresponde mais ou menos ao País Basco. Aliás, também se estende para além dos Pirineus, para a França também, mas aqui estamos a falar da parte cá dos Pirineus. Inclui, portanto, o reino de Aragão, inclui o reino de Navarra, inclui o condado de Barcelona, que é a Catalunha, e além dos reinos de Valência e de Maiorca, que também fazem parte do reino de Aragão. Quando nós chegamos, por exemplo, ao século XIV
e o rei de Castela, Juan, casa com a filha do rei de Portugal, Dom Fernando, e em 1383 se propõe como rei de Portugal, há gente em Portugal que aceita o rei de Castela como rei de Portugal, mas há também já gente que resiste porque diz que quer ter um rei natural, quer dizer, um rei do reino, do próprio reino. Portanto, quando chegamos ao século XIV, no caso português, já temos aqui uma ideia de separação em relação aos outros reinos ibéricos bastante grande, que leva a esta ideia de não aceitar um rei que, através do seu casamento, até tem, digamos, uma pretensão muito legítima a ser rei de Portugal. Ele casou com a filha do rei anterior e, portanto, é ele agora o herdeiro, mas não, há uma parte grande das cidades e da população e da aristocracia portuguesa que prefere um filho ilegítimo de um rei anterior a este rei, porque quer ter um rei que seja um rei natural e não quer ter um rei de Castela como rei de Portugal. E como é que se chegou a este ponto? Isto é, como é que se chegou a este ponto destes reinos começarem a corresponder a identidades que nós hoje diríamos nacionais? De várias maneiras. Quer dizer, por um lado, os poderes políticos vivem de diferença. E, portanto, todos estes reis da Península Ibérica, o rei de Aragão, o rei de Castela, o rei de Portugal, tenderam a acentuar as diferenças em relação a outros reinos na Península Ibérica. Por exemplo, um caso notório, a substituição do latim como língua escrita pela língua que é falada no território onde o rei predomina. Por exemplo, no caso em Portugal faz com o rei Dom Dinis, o latim é substituído por aquilo que se vem a chamar o português, isto é, a língua falada. Depois, leis próprias, isto é, cada rei emite leis diferentes das leis do vizinho para os seus vassalos. Então passa a haver uma ordenação jurídica diferente. O que quer dizer que ser vassalo do rei de Portugal não é a mesma coisa que ser vassalo do rei de Castela. Tem-se outros estatutos, tem-se outras leis e, portanto, obviamente as populações começam a tomar consciência disto, isto é, começam a tomar consciência destas diferenças. Portanto, que entre portugueses e castelhanos há diferença de língua. E há diferença de leis. E há uma diferença de leis também, de tradições jurídicas, quer dizer. Depois, os próprios reis têm alianças externas diferentes no contexto dos grandes conflitos europeus da Idade Média. Por exemplo, durante a Guerra dos 100 Anos, entre os reis de França e os reis de Inglaterra, Portugal é aliado à Inglaterra, Castela aliado de França. E isso tem graça porque a maior parte das vezes os aliados não coincidiram. Não, ao longo da história, não é para um lado e outro é para o outro. Não, isso é muito importante, quer dizer, nitidamente estes reinos da Península Ibérica tendem a aliar-se com potências no norte da Europa, a aliar-se com a potência que não é aquela que está aliada com o vizinho. E provavelmente as potências do norte da Europa também escolhem aliados preferenciais, isto é, os conflitos europeus geram também diferença na Península Ibérica. A Inglaterra e a França, dos mais próximos, os reis da Inglaterra e da França, nos seus conflitos tendem a aumentar também as diferenças na Península Ibérica, porque têm aliados diferentes na Península Ibérica. Depois, claro, a reconquista e, mais tarde, a expansão ultramarina corresponde para estes reinos a áreas diferentes de expansão. Aragão, por exemplo, o reino de Aragão está, sobretudo, desenvolve a sua atividade no Mediterrâneo, e os reis de Portugal e de Castela no Atlântico e em áreas separadas do Atlântico. Depois, no século XV, separam as áreas em que... O que quer dizer? Quer dizer que há também associados a estes reinos interesses diferentes. Sim. Portanto, quem se quer dedicar a atividades, digamos, comerciais ou de exploração na área, na costa ocidental da África, é com o rei de Portugal que tem de falar, quer dizer, não é com o rei de Castela, não é com o rei de Castela. Portanto, começa a haver interesses muito diferentes. Pois, além depois, de uma língua, começa a surgir uma literatura própria. No século XV e, sobretudo, no século XV e XVI, a cultura literária que já não é escrita em latim, mas na língua falada, começa a estar associada a identidades cultas inspiradas pelas tradições romanas de patriotismo. Isto é, a ideia de que
há uma nação, quer dizer, há uma pátria, essa pátria... isso é muito nítido nos Lusíadas de Luís Camões, publicados em 1572, em que Portugal é muito equiparado a Roma às cidades da antiguidade como pátrias, como motivo de identificação para os seus naturais, para aqueles que nasceram em Portugal, identificarem-se e sentirem e terem uma identificação exclusiva com aquela com aquele país. Certo. Isto é, de tal maneira que, por exemplo, Fernão de Magalhães, que desenvolve a sua atividade profissional de navegador ao serviço do rei de Espanha, é ali classificado como, enfim, um português que foi um bocado desleal. Quer dizer, isto é a obrigação dos portugueses é servirem o reino de Portugal, servirem em Portugal. Mas, portanto, isto começa a desenvolver-se nos séculos XV e XVI por inspiração da cultura latina do Renascimento. Ok, mas isso funcionou para Portugal, porque é que não funcionou para Aragão? Não, e funcionou para Castela e para Aragão nesta altura, nos séculos XV e XVI. Isto é, há estes fatores de distinção. Portanto, e quando é que deixa de funcionar para Aragão? Ora então? bem, é isso que vamos falar. Mas antes disso, deixa de dizer que também há outros fatores que contribuem para juntar estes reinos, para aproximar estes reinos. E aí dá a resposta em relação à questão de Aragão. Há fatores de unificação, digamos assim. A primeira é as alianças matrimoniais entre as famílias reais. Isso, por exemplo, levou a Castela e Aragão se unem a partir do fim do século XV. Portanto, uma junção muito precoce das famílias reais, de maneira que o rei se torna o mesmo para o reino de Castela e o reino de Aragão. E depois, mais em 1580, se vai tornar também o caso para Portugal, quando Filipe II sucede ao cardeal Dom Henrique como rei de Portugal. E em 1580, Portugal, Castela e Aragão têm o mesmo rei. Há uma outra também, um outro fator de unificação, que é a necessidade do reino mais poderoso da Península Ibérica, que no século XVI é o reino de Castela, excluir outras influências da Península Ibérica. E a maneira de excluir outras influências externas, influências políticas externas da Península Ibérica, influências francesas ou inglesas, é o rei de Castela tornar-se rei dos outros reinos, quer dizer, de maneira a impedir que o reino de Portugal se torne um fator de influência externa na própria Península Ibérica. E depois, claro, há a tradição a memória de uma suposta unidade peninsular da Espanha romana e do reino visigótico, quer dizer, a ideia de que a Espanha devia estar unida, quer dizer, que o Estado natural era a unidade. Já vimos que não é o caso, é o contrário, o Estado natural é a fragmentação, é a divisão, mas há essa a jangada de pedra. Quando em 1580 Filipe II se torna rei de Portugal, depois de já ser rei de Castela e rei de Aragão, temos esta unificação da península, mas ao nível do rei. Portanto, isto ainda não condena Aragão, atenção. Aragão aqui ainda não está condenado. Porquê? Porque se mantêm reinos separados, com administrações separadas e línguas separadas. Por exemplo, Portugal não é ocupado pela Espanha. Os castelhanos não podem exercer cargos em Portugal, não há tropas castelhanas em Portugal, os castelhanos não podem entrar nos domínios ultramarinos da coroa de Portugal. Portanto, as fronteiras continuam a existir, continuam a haver governos separados. A única coisa que há é o mesmo rei. O mesmo rei para Aragão, para Castela e para Portugal, e no caso de Aragão também o mesmo rei para Aragão, para Valência e para Maiorca. Quer dizer, são reinos também com leis, costumes separados. Só que no caso português isso não perdura, não é? Isto não perdura porquê? Não perdura devido às guerras em que a monarquia hispânica dos Habsburgos se envolve na Europa. Isso obriga os governos vamos dizer, do centro, de Castela, a precisarem de cada vez mais recursos e a necessidade de levantar esses recursos leva-os a violar os estatutos separados dos vários reinos.
Isto é, eles, por exemplo, também não tinham direito de levantar tropas em Portugal para ir combater nas guerras de Castela, mas começam a fazer isso e começam a pedir dinheiro para guerras que não têm a ver propriamente com o Reino de Portugal. A guerra, por exemplo, nos Países Baixos. A guerra dos Países Baixos, os Países Baixos fazem parte da coroa de Castela, revoltaram-se. O rei Filipe II, enquanto rei de Castela, tem lá operações para submeter os Países Baixos. Aí de repente começa a dizer, bem, se calhar convinha ter dinheiro dos outros reinos, e os outros reinos dizem, ou os aristocratas dos outros reinos dizem, mas o que é que nós não temos a ver com isso? Quer dizer, isso não era das coroas de Portugal, não é da coroa de Aragão, é da coroa de Castela, a coroa de Castela que financia essas expedições, essas expedições militares. Mas ao mesmo tempo, Portugal é atingido indiretamente pelos conflitos com os Países Baixos que se separaram da coroa de Castela e, portanto, de repente a coroa de Castela também tem de apoiar Portugal, por exemplo, no Brasil, contra os chamados holandeses. E, portanto, faz sentido, de facto, Portugal participar na guerra. Quer dizer, e, de repente, os nobres portugueses são convocados para... Bem, esta situação em que a coroa de Castela, o governo central, o governo do maior Estado, desta monarquia compósita, esta monarquia composta de vários Estados, começa a querer ir buscar recursos aos outros Estados, leva esses Estados a revoltar-se. O primeiro é em Aragão, na Catalunha, em junho de 1640, há uma revolta no antigo reino de Aragão contra Castela, e em dezembro de 1640 é em Portugal. Portugal também se levanta, são revoltas contra a pressão administrativa e fiscal da monarquia, e são revoltas apoiadas pela França. A França está em guerra com os reis de Castela e, portanto, está interessada em fomentar revoltas na Península Ibérica. O que é que agora começa a sorte de Portugal? Isto é, estás a dizer, porque a sorte Portugal para não foi... se manter independente. Aqui é um bocado de sorte. Primeiro porque o governo de Madrid, em 1640, não tem meios para reprimir ao mesmo tempo a revolta da Catalunha e a revolta de Portugal. Certo. E dá prioridade à Catalunha. Percebe-se É engraçado usar essa expressão Catalunha. Porquê é que não se usa a expressão Reino de Aragão? Porque ali a revolta era mesmo na Catalunha. O Reino de Aragão era muito maior e a parte que está aí a revolta é só a da Catalunha. Muito bem. E, portanto, aquela é uma revolta catalã, digamos assim. Madrid dá prioridade à recuperação da Catalunha porque está na fronteira com a França. Isto é, se perdesse... E, aliás, a revolta da Catalunha é uma revolta que não é... em que eles não declaram a independência, declaram a união com a França. E, portanto, aquilo metia a França e diretamente na Península Ibérica, para cá dos Pirineus. E, portanto, isso o governo de Madrid não pode acontecer. Sim. Quando tenta recuperar Portugal, isto é, quando finalmente tem meios para se voltar para Portugal, que é em 1659, portanto, quase 20 anos depois da Revolta Portuguesa, já é muito tarde. Quer dizer, Portugal tinha-se reforçado, estava pronto para resistir de uma maneira, e a Espanha estava muito mais enfraquecida, tinha perdido a Guerra dos 30 anos, tinha perdido a guerra com a França, estava muito mais desmoralizada e enfraquecida, e portanto Portugal pôde resistir. Muito bem. E isto remete para depois o outro fator que explica porque é que o Reino de Portugal não foi, não teve, digamos, o destino de Aragão. Mas não passa por aquilo que depois o Reino de Aragão vai passar a partir do princípio do século XVIII. Conta-nos então. É que Portugal nunca foi castelhanizado como foi o Reino de Aragão. Portugal esteve em união dinástica com o resto da península entre 1580 e 1640, quando a monarquia hispânica era composta de reinos independentes, com fronteiras, com leis, com línguas diferentes entre si. Foi nessa altura que Portugal fez parte da monarquia hispânica. A partir do princípio do século XVIII, a monarquia hispânica, a monarquia com capital em Madrid, muda completamente de natureza com o advento de uma nova dinastia, a dinastia dos Bourbons franceses. Isto é, a Espanha passa a ter uma dinastia francesa em substituição dos Habsburgos, dos Áustrias, como se chama em Espanha, os Áustrias, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, etc. Portanto, o Filipe V, que é o primeiro rei Bourbon de Espanha, vem tentar tornar a monarquia espanhola numa monarquia parecida com a monarquia francesa. Isto é, uma monarquia unificada
segundo o modelo francês. Isso é conseguido entre 1707 e 1716 com os chamados Decretos de Nueva Planta. Isto é uma refundação da monarquia. O que é que fazem esses decretos? Esses decretos basicamente extinguem os reinos de Aragão, de Valência, de Maiorca e o Principado da Catalunha. Esses estados são extintos. São integrados na coroa de Castela, portanto, tornam-se todos reino de Castela, portanto, integrados na coroa de Castela, com as mesmas leis, os mesmos impostos e com o castelhano como a única língua de governo e de justiça. Portanto, isto é uma revolução enorme no princípio do século XVIII em Espanha, que Portugal, como já não faz parte, obviamente, da monarquia hispânica, não é sujeito a isto. Isto é, de repente, é quando na Galiza, na Catalunha, no País Baixo, de repente, quem quer ir a um tribunal tem de falar castelhano, só se fala castelhano nos tribunais. Na administração, só se fala castelhano. Ao contrário do que tinha acontecido até então, em que os procedimentos locais dos tribunais, a administração, era tudo feito nas línguas das línguas tradicionais das populações desses territórios. Portanto, há uma castelhanização e há também uma unificação das legislação. Isto é, as pessoas passam a ser todas em Espanha iguais, deixa de haver fronteiras interiores, são abatidos as alfândegas que existiam entre os vários reinos, porque havia alfândegas, portanto aquilo não estava unificado de maneira nenhuma. Claro que o objetivo de Filipe V e dos reis Bourbons é tentar com isto fazer da Espanha outra vez uma grande potência europeia, quer dizer, tornando-a unificada como o reino de França. Eles vêm de França, eles são reis franceses, quer dizer, e sabem que a França tem aquela força, o rei de França tem, porque tem um acesso à população e aos territórios direto. Também já fora fragmentado? Que também foram, enfim, ainda era um bocadinho, mas menos, e querem importar esse modelo para... Ou seja, o que tu estás a dizer é que se Dom Sebastião tivesse chegado com 100 anos de atraso, nós hoje provavelmente seríamos espanhóis, se tivéssemos apanhado já os Bourbons. Se tivesse apanhado Filipe V e os Bourbons, provavelmente tínhamos sido sujeitos a uma castelhanização, como não fomos no tempo de Filipe II. Filipe II respeitou... 3 Filipes depois... E éramos espanhóis. Era uma coisa... ou teria sido um pouco mais difícil. Quer dizer, isto é, teríamos estado sujeitos a um processo de aculturação com Castela que não fomos... no fim do século XVI, princípio do século XVII, em que se respeitava o reino de Portugal. Continua a haver reino de Portugal. O reino de Portugal não desapareceu entre 1580 e 1640. A única coisa... Não foi ocupado, não há dominação espanhola, digamos. Há um rei que é o mesmo. E é um rei que é filho de uma infanta portuguesa. Quer dizer, enfim, tinha legitimidade, não é? Nós já falámos disso aqui. Filipe II. Segundo, durante esta época, isto é, enquanto o reino de Aragão está a ser castelhanizado, Portugal está a ser aportuguesado cada vez mais. Isto é, tem aliados como a Inglaterra, que ajuda à defesa e independência do país, em 1762, em 1808. A Inglaterra é o maior parceiro comercial. E, portanto, há um apoio grande exterior para a independência portuguesa. Portugal também, a elite portuguesa também se tende a separar um pouco da cultura peninsular, sobretudo no século XVIII, com uma ligação cada vez mais forte à França, com o francês a tornar-se uma segunda língua, em vez do castelhano. Isto é, de repente, as pessoas já não sabem, estão muito mais a par do que se passa em França e no século XIX, e depois isso torna-se absolutamente notório. Isto é um grande distanciamento em relação à Espanha e uma grande relação com a França. Portanto, e depois, no século XIX, quando vem o constitucionalismo, quando vem o nacionalismo moderno, enquanto em Espanha esse constitucionalismo e esse nacionalismo têm como foco a nação espanhola, a Espanha, em Portugal tem Portugal, claro. Certo. E, portanto, enquanto os valencianos e os maiorquinos e os aragoneses e os catalães e os bascos e os galegos no século XIX são ensinados a ser patriotas espanhóis, a terem a Espanha como pátria, os portugueses também não passam por isso, quer dizer, passam por, nessa altura, o constitucionalismo
e o nacionalismo são portugueses. E, portanto, Portugal não só não é castelhanizado, mas depois tem um movimento, um nacionalismo e uma constitucionalização, isto é, o estabelecimento de instituições representativas que têm como referência a nação portuguesa. Sim. Enquanto no resto da Península Ibérica a referência é a nação espanhola. Certo. É a nação de Espanha. Além disso, mas nessa altura, para citar a famosa frase do Estado Novo, Portugal já não é pequeno, não é? Ou seja, Portugal já tinha um império. Depois não é pequeno, já não era pequeno no século XVII e no século XVIII, tinha o Brasil, até 1822, e depois, no fim do século XIX, tem um novo império em África, com uma extensão territorial que permite, no século XX, essa ideia de que não é um país pequeno. Sim. Quer dizer, pode ser um país pequeno, mas todo somado era muito maior que Espanha, não é? Pode ser um país Chega pequeno. A uma certa altura, sim, não é? Numa certa altura, é maior até do que a Europa Ocidental, quer dizer, já agora, quer dizer, é um país grande quando... aliás, com o Brasil também já era um país enorme. Não, eu estava a comparar, mesmo a certa altura, as possessões portuguesas ficaram maiores do que as possessões espanholas. Sim, não é geograficamente. A Espanha perde o seu império entre 1812 e 1820 e tal, perde o seu Império Americano. Certo. E fica com muito pouca coisa, fica com a Ilha de Cuba e com as Filipinas, que também perdem em 1898. Portanto, quando entramos no século XX, a Espanha praticamente não tem em Marrocos, tem ali umas posições em Marrocos, mas nada se compara com o Império português, com o Império Colonial português. É verdade que no século XIX, e para terminar, sabemos que há processos de unificação em várias regiões da Europa. Há a unificação alemã e há a unificação italiana. E Itália, nós podemos dizer, mas eles falavam todos a mesma língua. Não falavam. Quer dizer, em Itália havia várias maneiras de falar italiano, de tal maneira que até eram tão diferentes entre si como o português e o castelhano. Portanto, podia-se dizer... E também com tradições longas de reino. O reino das duas Sicílias, do reino chamado Reino de Nápoles, era um reino há muito tempo, separado do reino da Sardenha. Portanto, havia separações grandes que foram ultrapassadas em meados do século XIX, num processo de unificação que criou o Reino de Itália, e no caso da Alemanha, que também com uma longa tradição de separação e até de conflitos entre vários Estados germânicos, criou o Império Alemão, ainda o Império Alemão composto de Estados com reis diferentes, mas com um imperador. Porquê é que isso não aconteceu na Península? Isto é, porque é que não há um processo de unificação na Península? Isso é curioso. Em meados do século XIX julga-se que isso pode acontecer na Península Ibérica também. Isto é, um processo de unificação também na Península Ibérica. Aliás, frequentemente protagonizado por Portugal. Quer dizer, isto é, pelos reis portugueses poderem se tornar reis de Espanha. Mas isso podemos falar no outro dia. Mas vamos só apenas referir porque é que isso não acontece. Não acontece porque há um veto, há uma potência que tem direito de veto, que é a Inglaterra. A Inglaterra não quer a unificação da Península Ibérica, trata Portugal como mais do que um aliado, como uma base importante no continente europeu. Os espanhóis, nessa altura, começam a referir Portugal como o Gibraltar em Ponte Grande, quer dizer, portanto, haveria Gibraltar pequeno e o Gibraltar maior, que seria... E, sobretudo, também da parte da Espanha. A Espanha já tem demasiado, no século XIX, já começa a ter demasiados problemas com a Catalunha e com o País Basco. A Catalunha e o País Basco não são apenas... começam a tornar-se muito importantes em Espanha, porque são as grandes zonas de industrialização da Espanha no século XIX. E são também as grandes zonas de dissidência política. Inicialmente, com apoio a uma dinastia, a uma linha da família real dos Bourbons diferente, dos carlistas. Portanto, tornam-se zonas de carlismo e depois, mais tarde, vão se tornar zonas de nacionalismo, mas isso já só bastante no século XX. O que é que isto queria dizer? Para governos em Madrid, que já começam a ter imensos problemas na Catalunha, no País Basco, a ideia de ter mais um problema com Portugal era completa. E isso, por exemplo, a correspondência diplomática britânica a esse respeito, porque andam sempre a correr rumores de unificação, e a correspondência diplomática britânica é muito tranquila a esse respeito. Eles dizem, bem, no dia em que o governo de Madrid tentar integrar em Portugal, é o fim da Espanha.
aquilo desfaz tudo, quer dizer, porque eles não vão conseguir integrar, não têm uma relação entre as populações que permita uma integração fácil, as tradições são muito diferentes e, além disso, integrando, é nesse momento de contestação que vão levar também os catalães e os vascos a tentar separar-se também, portanto, está fora de questão. Portanto, Portugal, a partir desse momento, no concerto europeu, começa a ser dado como um dado adquirido a independência portuguesa, a partir do século XIX. E, portanto, durante o século XX é muito claro, enquanto Espanha se torna também um dado, digamos, um Estado adquirido, Portugal também torna-se um Estado adquirido e deixa de haver ilusões sobre qualquer processo de unificação. Muito bem. E assim termina mais este e o resto da história. Nós voltamos para a semana com um novo tema. Até lá.